Bom, pessoal, ó, o livro é esse, tá, ó. Quebrando o hábito de ser você mesmo, do Joe Dispenza. E aí, é assim, ó. Eu vou ler um pouquinho sobre o Joe, para vocês saberem quem ele é. Depois procurem no canal, nos canais no YouTube, porque eu ainda não tenho nada falando sobre ele, mas tem muito material dele. Ele é fantástico. Ele é uma pessoa que ele superou um acidente que ele teve e ele próprio se autocurou. Só tinham diagnósticos de cirurgias e ele não aceitou, e aí ele foi e fez a sua própria cura. Joe Dispenza estudou bioquímica na Universidade de Rutgers, detém o grau de bacharel em ciência com ênfase em neurociência e obteve o título de doutor em quiroprática na Life University de Atlanta, Georgia. Prosseguiu nos estudos em neurologia, neurociência, função e química cerebral, biologia celular, formação de memória, envelhecimento e longevidade. Um dos cientistas pesquisadores e professores apresentados no agraciado filme Quem Somos Nós. Esse filme é muito legal. Dr. Dispenza ministrou palestras em 6 continentes sobre o funcionamento do cérebro humano. Quando não está viajando ou escrevendo, está ocupado atendendo pacientes em sua clínica quiroprática localizada próxima a Olímpia, Washington. É muito legal. Ele tem vários livros, tá? Ele tem um que chama Você é o Placebo e Como se tornar sobrenatural. Se vai dar tudo certo com a leitura desse, depois a gente começa o Como se tornar sobrenatural. Eu já tenho esse livro também, tá? É muito legal. Aqui, ó, você não está condenado por seus genes e equipado para ser de uma determinada maneira pelo resto da vida. É muito legal. Eu acho que nós vamos gostar muito dessa leitura, tá? Então, não quero que nada seja maçante, né? Apresentação. Certamente causará espanto ao leitor brasileiro, tão habituado à ampla cobertura midiática de crimes violentos em nossa cidade, saber que na década de 1990, em Washington, D.C., era considerada a capital mais violenta do mundo, em 1990. De 1986 a 1992, a taxa de criminalidade aumentou 77%, 11% ao ano. Ainda que o orçamento para combatê-la fosse de 1 bilhão ao ano, um detalhe curioso, o verão costumava piorar as coisas. Com o calor, as pessoas ficavam mais tempo nas ruas, mais irritadas e o percentual dos chamados crimes graves, homicídios, estupros, assédio, aumentava. Foi nesse contexto que, em 1994, um grupo de cientistas e pesquisadores anunciou uma atividade pouco usual que teria resultados ainda menos usuais. 1.900.000 formadores de opinião, cientistas, senadores, políticos influentes e 375 meios de comunicação receberam um fax anunciando que naquele verão 2.500 yogis se reuniriam para atividades de meditação transcendental na capital norte-americana. E como consequência, o número de crimes graves cairia em 20%. Olha só. A coisa pegou fogo. CNN, Washington Post, Washington Times noticiaram a promessa. O chefe de polícia de Washington foi à televisão dizer que a única coisa que faria a taxa de criminalidade cair 20% naquele verão seria 30 centímetros de neve. Quer dizer, o pessoal tinha que ficar em casa, aí melhoraria um pouco a criminalidade. A experiência começou no início de junho. E o número de yogis voluntários foi aumentando gradualmente ao longo de 8 semanas de experiência, até chegar a 4.000 nas últimas 2 semanas. Os pesquisadores ficaram eufóricos com a possibilidade dos resultados que obteriam. E não era para menos. Quando o número máximo de yogis em atividade de meditação transcendental se consolidou,
O número de crimes graves haviam diminuído 23%. A correlação foi tão sólida e a diminuição tão significativa que a probabilidade de coincidência seria de 1 a 500 milhões. O Dr. John Helling, de Maharishi University, recebeu em 1994 o prêmio Ig Nobel da Paz pela iniciativa. Centenas de outros experimentos como este, realizados em todo o mundo, demonstram de forma clara e substancial que a consciência humana exerce influência real sobre o nosso próprio corpo, sobre a matéria e o ambiente que nos cerca. Para ela, não há limites. Para ela não há limites de tempo e espaço, e o poder da criatividade é tão surpreendente que não se sujeita aos paradigmas newtonianos. Para um observador atento, será impossível negar a efervescência de acontecimentos transcendentais e revolucionários que agitam o nosso mundo nos dias atuais. O avanço que se deu no conhecimento humano nos últimos 100 anos é vertiginoso. A impressão que fica é que uma forte transição está em curso, transição planetária. O velho mundo e a velha forma de pensar tornaram-se obsoletos, tão obsoletos que o antigo paradigma é colocado constantemente em xeque pela nova realidade que se descortina. Vivemos o privilégio de ser testemunhas oculares dessa transformação. E ainda assim, muitas vezes experimentamos em nossa esperança de um mundo melhor o efeito corrosivo da rotina cotidiana. Já temos todo o conhecimento necessário para mudar o mundo e levar a experiência de humanidade à sua plenitude. Mas ainda vemos nossa sociedade estagnada em antigos paradigmas. Por quê? Por que não o fazemos? O que nos falta se todos os dias tropeçamos em novas evidências de nosso potencial enquanto humanidade? Por que não instalamos agora mesmo o que nosso mestre chamou de reino de Deus no planeta Terra? Por que não viver a plenitude da experiência humana hoje mesmo? Por que não? A resposta pode estar dentro de nós de uma forma que jamais imaginamos. Somos viciados em nível celular em ser quem somos. Estamos tão condicionados ao antigo paradigma que vemos nosso potencial criativo castrado pela corrupção do nosso ânimo. Estamos anestesiados por uma forma de pensar que já não faz sentido, mas reluta em dar espaço ao novo. O papel e a proposta de Dr. Joe Dispenza mostram-se fundamentais diante deste quadro. Ele apresenta neste livro não só os conceitos mais atuais produzidos pela neurociência, como nos leva por uma jornada irreversível do conhecimento sobre o funcionamento do nosso cérebro, nossa mente e a atuação da nossa consciência sobre o nosso corpo, sobre o ambiente e sobre o tempo. Dispenza lembra-nos de que, quando você e eu conseguirmos conectar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade e quando concedermos a nós mesmos permissão para aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós passará a ser um místico e um cientista em sua própria vida. É isso que eu busco para minha. E enfatiza, os tempos estão mudando. Como indivíduos despertos para uma realidade mais esplendorosa, somos parte de uma mudança muito mais oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando. E é hora de algo novo emergir. Livre do peso dos dogmas religiosos e científicos, este livro pode representar a semente de um novo mundo a partir de uma terra fértil da sua própria mente. Tudo se diz a respeito da sua mente.
Você não muda nada, você pode mudar a sua mente. O novo mundo será inaugurado por novas pessoas. Eu quero fazer parte desse mundo. Eu quero ser uma dessas novas pessoas. As novas pessoas serão realizadas a partir de uma nova percepção e experiências de si mesmas. Boa leitura, vivo novo, abraço grande, sempre avante. Juliano Posati, autor de Data Limite segundo Chico Xavier. Sem querer falar de religiões, né? Essa é a proposta desse livro. A gente quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Abrir a mente para o novo. Você está convidado a fazer parte disso comigo. A partir de hoje, começamos essa leitura e essa grande descoberta. E vamos colocar em prática, pode ter certeza. Um beijo